Louvor a Deus para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre André Viana e mais uma vez acolho você aqui no nosso caminho do céu. Nunca se esqueça de que estamos juntos. Você está aí enfrentando as suas lutas, eu estou aqui enfrentando as minhas. E todos nós estamos unidos a Jesus. Por mais que em alguns momentos a gente tenha a impressão de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados, isso não é verdade. O amor de Deus nunca nos desampara e nunca nos abandona. Deus vê o meu esforço e o seu esforço. E por mais que você tenha a impressão, poxa vida, eu não estou melhorando, eu não estou crescendo, cuidado. Os nossos progressos não precisam ser assim imediatos. Precisam ser constantes. Pequenas mudanças, pequenos passos, mas que são dados dia após dia. Eu espero que este nosso primeiro mês juntos tenha dado ao seu coração uma direção. Que passos você deve dar, que decisões você deve tomar, que escolhas você deve fazer, tendo em vista a vida eterna. Nós vivemos num mundo cheio de facilidades. E é verdade que as coisas nesta terra são maravilhosas, se você pensar nas montanhas, nas praias, nos animais, tanta gente maravilhosa que existe nesse mundo. Mas não podemos nos esquecer de um ponto. Deus nos criou para a eternidade. Há um autor francês que diz assim: as coisas deste mundo nos incomodam, porque Deus nos criou para a eternidade. Se você prestar atenção, sempre vai ter uma coisa que nos incomoda. Uma hora eu quero mexer nisso, depois quero mexer naquilo, e parece que no fundo, nós não conseguimos sentir uma satisfação total, uma satisfação plena. Exatamente porque Deus, que nos criou para Ele, nos criou para a eternidade. Hoje nós vamos falar sobre um passo na vida espiritual que é muito importante nesse nosso processo de subida em direção ao céu. Quem é que vai entrar no céu? Quem aprendeu a amar. O amor é uma condição fundamental para que eu possa entrar no céu. Porque quem é Deus? Deus é amor. E, portanto, na medida em que eu cresço na minha capacidade de amar, consequentemente eu estou crescendo também na minha união com Deus. A nossa vida nesta terra é uma preparação para o céu. Então, eu e você precisamos crescer cada vez mais na nossa arte de amar. Agora, alguém poderia me perguntar: Padre, como é que eu posso crescer no meu amor? Como eu posso amar com um amor cada vez maior e com um amor cada vez mais generoso? Existe uma coisa que a gente tem muita dificuldade, mas que é a ferramenta que Deus usa para nos fazer amar com um amor mais generoso. Trata-se do perdão. Eu, como padre, escuto muita gente que diz assim: ai, Padre do céu, eu não consigo perdoar, tal pessoa me fez tal coisa e eu não consigo perdoar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o perdão, ele é necessário. Quem nega o perdão se afasta da salvação. Quem deixa de perdoar, na verdade, está prejudicando a si mesmo. Porque deixar de perdoar o outro é, na verdade, negar de crescer no amor. E quem não cresceu no amor não pode entrar no céu. Todas as vezes que você e eu nos deparamos diante de uma situação onde somos chamados a perdoar, ali Deus está nos dando a oportunidade de crescer no amor, de amar com um amor cada vez maior. O perdão, então, ele é uma condição para que eu possa entrar no céu. Agora, é verdade que este perdão que eu sou chamado a dar, e aí entra o segundo ponto aqui da meditação,
ele não é algo que está em mim, ou seja, que brota do meu coração. O perdão é sempre um dom de Deus e uma graça de Deus. Eu gosto sempre de pensar no seguinte raciocínio. Eu quero comprar uma casa e eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Então eu vou até alguém que tem o dinheiro, empresto dessa pessoa e esta pessoa me dá o dinheiro para que eu possa comprá-la. É mais ou menos essa a lógica que acontece no perdão. Eu me coloco diante de Deus, Deus derrama em mim o seu amor e com o amor de Deus eu perdoo a pessoa. Perdoar é amar o outro com o amor de Deus. É amar o outro por causa de Deus. Então, quem não está verdadeiramente unido a Deus, não consegue, de fato, perdoar. Pense, por exemplo, numa pessoa que te feriu, numa pessoa que te traiu, numa pessoa que te prejudicou. Quando você começa a pensar nesta pessoa, quando você começa a se lembrar desta pessoa, é natural que sentimentos ruins brotem no seu coração e no seu pensamento. Por quê? Porque na maioria das vezes nós olhamos para a atitude da pessoa e não para ela. O perdão acontece na medida em que eu me uno a Deus, mas também na medida em que eu paro de olhar para a atitude e começo a olhar para a pessoa. É exatamente assim que Deus faz com a gente. Quando a gente erra, quando a gente peca, Deus não nos olha a partir dos nossos erros. Ele nos olha a partir daquilo que somos. Porque por mais que eu tenha cometido o pior pecado ou o pior erro, eu continuo sendo seu filho, eu continuo sendo amado por ele. É por isso que a gente fala que o perdão não é algo fácil, mas necessário. Quem quer caminhar em direção ao céu, quem quer entrar na vida eterna, precisa nesta terra aprender a perdoar. No Evangelho, nós encontramos um texto no qual Nosso Senhor nos fala a respeito do perdão. Se trata do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Quando São Pedro se aproxima de Jesus e faz a ele a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Exatamente porque, na concepção bíblica aqui, perdoar 7 vezes seria a perfeição do perdão. Mas a resposta de Jesus é: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No fundo, o que Jesus está dizendo a São Pedro e a mim e a você neste momento é que o perdão deve ser dado todas as vezes que o outro pisar na bola comigo. O perdão deve ser dado todas as vezes que o outro necessitar deste perdão. Porque é exatamente assim que Deus nos ama. Deus nos ama perdoando, porque na prática eu não consigo ser o que Deus quer que eu seja. Mas este esforço de cada dia, essa decisão de cada dia agrada a Deus. Então, quando Deus me olha, quando Deus te olha, Ele sempre nos olha com um olhar de perdão. Deus sempre está disposto e pronto a nos perdoar. O Papa Francisco fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Então, em primeiro lugar, que você nunca se canse de pedir perdão, mas ao mesmo tempo que você também nunca se canse de perdoar aos teus irmãos, porque Deus nos ama perdoando. O amor de Deus é um amor de perdão. Santa Faustina, neste parágrafo que estamos meditando durante este mês, nos ajuda a fazer a Deus a nossa oração. No parágrafo 163, ela coloca o seguinte:
Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Então, qual é o nosso compromisso para esta semana? Pedir a Deus a graça de um coração misericordioso. E o que é um coração misericordioso? Em primeiro lugar, é um coração sensível às necessidades dos outros, aos problemas dos outros. Muitas vezes eu não tenho resposta para a aflição que o outro está passando, mas eu posso estar do lado dele, eu posso sentir a dor dele em mim, eu posso exercitar a compaixão. Quantas pessoas necessitadas temos ao nosso redor? E é importante que nós nos coloquemos junto delas, que nós estejamos ao lado delas, que nós sejamos solidários diante dos sofrimentos que elas enfrentam. E Santa Faustina diz: ninguém receba uma recusa do meu coração. É verdade que às vezes você pode dizer assim: ah, padre, mas eu não consigo fazer o que a pessoa está me pedindo, eu não consigo dar o que a pessoa está me pedindo. Talvez eu não consiga dar o que ela me pede, fazer o que ela me pede, mas alguma coisa eu posso dar, alguma coisa eu posso fazer. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: eu não posso permitir que a pessoa saia da minha presença sem que se sinta um pouco melhor e mais feliz. Esta é, então, a proposta para esta nossa semana. Ter um coração misericordioso, um coração pronto para perdoar, um coração pronto para acolher e sempre ter esta meta. Todas as pessoas com quem eu me encontrar, que elas possam sair da minha presença um pouco melhores e, ao mesmo tempo, mais felizes. Porque quando nós entendemos que esta é a nossa missão, nós também entendemos que não podemos perder tempo. Se Deus nos deu a vida, nós temos que gastar esta vida para amar, perdoar e servir. Que o Senhor nos ajude e que este nosso caminho do céu seja percorrido por mim e por você, sempre sob o olhar misericordioso de Jesus e a intercessão de Santa Faustina. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.